Olá, você que está me assistindo nesse momento, neste programa Conectados com a Palavra. Venho com alegria convidar você para uma série de mensagens cuja a série é Valores que aprendemos na Batalha dos Três Reis. É uma série que você vai tirar muito proveito de lições importantíssimas para a sua vida cristã. Nossa série e nosso tema, Valores, ele é baseado na nossa agenda Apacentai, que é um dos pilares da nossa visão dentro da nossa regional Mandaqui Bragantina, dirigida pelo nosso pastor Joel, agenda que também foi escrita e inspirada por Deus através da vida dele. Este ano vamos tratar de valores nos grupos pequenos e também aqui no Conectados com a Palavra. Eu sou o pastor André, da igreja de Pirassununga, uma das igrejas das regionais, e quero convidar você para que você fique conosco nessa série de mensagens. São 9 episódios que vão abençoar a sua vida grandemente. Que você possa se inscrever no nosso canal, aí assinar o sininho, aí você acionar o sininho para que você possa receber as notificações das próximas mensagens e compartilhar essa mensagem com alguém. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você que vai estar comigo durante esses 9 episódios aprendendo muito coisas que vão acrescentar na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por este meu irmão, minha irmã e essa pessoa que está me assistindo. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente durante esses episódios do Conectados com a Palavra, que ele possa adquirir mais valores para a sua vida, valores para a sua família, valores que serão acrescentados à sua vida, Pai. Peço a tua bênção através dessa pessoa neste momento, que ela seja um canal de bênção também para outros, em nome de Jesus. Amém.
Olá, você que está me assistindo nessa série Valores da Batalha dos Três Reis. Hoje nós iremos tratar nesse texto que está em 2 Reis, no capítulo de número 3, que será o texto básico que nós vamos estar utilizando para essa série, para esses episódios de mensagens. Na Bíblia King James atualizada, eu quero convidar você para ler comigo 2 Reis, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, para nós entendermos algo muito precioso para a nossa vida: o valor do processo de santificação. Por que nós devemos continuar o processo de santificação na nossa vida e não deixar que ele seja interrompido? Que nós devemos continuar permitindo que Deus ele nos transforme, nos modele ao caráter de Cristo e nunca nos satisfazermos ou nos modelarmos por aquilo que está em volta de nós. Mas temos Cristo como modelo para que nós possamos nos aperfeiçoar na santificação. 2 Reis, capítulo 3, nos diz o seguinte: no 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel, rei de Israel, em Samaria, e governou 12 anos. Veja o versículo 2. Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor. Mas, todavia, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal que o seu pai tinha erguido para adoração. 3. Contudo, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induzia Israel a pecar, e dessas maldades não se afastou. Olhamos aqui nessa história e nós vamos ver, porque é uma série de episódios, então você vai precisar assistir os 9 para você entender, porque uma coisa está ligada à outra. É muito importante você entender isso quando estamos falando de séries. Nós estamos falando de algo que vai se desenvolver e que se vai trazendo entendimento à medida que você assiste a esses vídeos com esses temas. Mas o que observamos aqui é que Jorão, ele tinha uma referência na sua vida, uma das piores referências da Bíblia. Por quê? Porque ele era filho de Acabe com Jezabel. E a Bíblia vai dizer que esse homem ele começa um ato interessante na sua vida, um ato importante. Ele derrubou, a Bíblia vai dizer que ele não foi ou não agiu como seu pai e sua mãe. A primeira coisa que nós precisamos entender no processo de santificação é que muitas das vezes nos sentimos bem aonde estamos, porque quando olhamos ao nosso redor, o que usamos como medida ou com quem nos comparamos são pessoas piores do que nós, nunca melhores do que nós. Isso é muito errado quando nós nos comparamos com o pior. Bom, para mim está bom assim, porque eu não sou tão ruim quanto fulano. A pessoa a quem nós devemos nos comparar, a pessoa a quem nós devemos procurar nos imitar, é Cristo. É com Ele a quem nós devemos nos parecer. Com Ele que nós devemos parecer. Eu li no livro uma ilustração muito interessante. Nós temos no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu vim de lá. Nós temos o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que é uma das 7 maravilhas do mundo. E muitas pessoas vão para o Rio de Janeiro. O problema é o dia em que, como Cristo está num morro bem alto, há tempo que você não consegue ter a visibilidade direito do Cristo Redentor e nem lá de cima para baixo por causa do nevoeiro que cobre o Cristo Redentor. Então algumas pessoas são frustradas. Da mesma forma, muitas das vezes esse nevoeiro existe na nossa vida. Nós permitimos que coisas como encubram a visão das pessoas para que elas não vejam Cristo em nós. E nós precisamos limpar tudo isso que faz com que as pessoas tenham a visibilidade de Cristo em nossas vidas. Ouvi de um médico que
Na verdade, um tradutor que foi enviado como missionário para uma tribo, e ele chegando nessa tribo, ele tinha como incumbência enviado pela igreja de fazer a tradução da Bíblia. E ele, ao mesmo tempo que ele fazia essa tradução, ele tinha que atender a necessidade do povoado, curar algumas doenças e tratar algumas doenças. E ele, então, quase não tinha mais tempo para poder fazer a tradução, porque a todo tempo ele estava servindo as pessoas no povoado. E ele não conseguiu terminar aquela tradução, ele veio a morrer com uma das doenças daquela tribo. E foi enviado um outro irmão para poder terminar a tradução da Bíblia na linguagem daquela tribo. Quando o irmão terminou e começou a ler o Novo Testamento, a história de Cristo para aquela tribo, as pessoas daquela tribo afirmavam que Cristo viveu no meio deles, que Cristo estava ali. Eles diziam, não, nós conhecemos ele. E o irmão que foi traduzir, ele ficou impressionado com aquilo. Como é que vocês conheceram Jesus e ele esteve aqui no meio de vocês? E ali eles explicando, ele conseguiu entender que aquele irmão ele não traduziu a Bíblia, mas a forma como ele se doou e viveu por aquelas pessoas, amou eles ao ponto de morrer, a sua vida foi como Cristo, o seu testemunho foi como Cristo. Aquilo que ele viveu e expressou para eles foi a figura de Cristo, ao ponto de quando eles leram a Bíblia, eles identificavam Jesus com aquele primeiro missionário que foi enviado para aquele lugar. A história vai nos dizer que Jorão, ele começou um ato de santificação na sua vida. Ele removeu os postes de Baal, ele derrubou as colunas de Baal de Israel. Ele fez algo melhor do que seu pai e sua mãe, que haviam levado justamente a adoração a Baal para dentro de Israel. Quando lemos o texto, nós percebemos isso. Mas o texto vai dizer que ele parou por aí. Ele não continuou. Ele não continuou. Ele agiu um pouco melhor do que o seu pai e sua mãe, mas ele para por aí. E aí ele cai nos pecados. A Bíblia vai dizer que ele cai aqui nos pecados de Jeroboão. Nós conhecemos a história, sabemos que Israel ele foi dividido a partir de Salomão em 2 reinos, e que em Samaria, Jeroboão ele construiu um altar, ele construiu ali também um templo, e ele impedia as pessoas de ir em Jerusalém, em Judá, lá no templo, onde eles deveriam prestar culto e prestar adoração, e muitos subiam. Jeroboão fez isso, fez com que o povo simplesmente por ciúme ou que não queresse que o povo fosse lá no templo adorar a Deus lá, ele criou os sacerdotes, tanto que nos dias de Jesus a mulher samaritana, ela diz, olha, nossos pais dizem que nós temos que adorar em Samaria, vocês dizem que é em Jerusalém, onde que nós temos que adorar? Porque criou essa confusão. E o altar era só um altar, não deveria ter 2 altares, mas devido a essa atitude de Jeroboão e devido a essa continuidade que Roboão deu aos pecados de Jeroboão, nós vemos o problema que isso trouxe sobre Israel. Então a primeira coisa que você deve refletir sobre a sua vida é que muitas pessoas não continuam o processo de santificação, primeiro por ela se comparar ao pior, ou seja, eu sou melhor do que fulano, eu não faço o que fulano chegou a fazer, eu não cometo o que o fulano seja... Quando a gente pega esse tipo de referência, pessoas piores do que a gente, é sinal que a gente não quer se sentir realmente desafiado a uma mudança. Quando eu olho para alguém pior do que eu, a tendência é eu descansar, é eu relaxar, é eu acomodar, é eu dizer, olha, eu não estou errando tanto quanto. Quem não lembra daquele fariseu e do publicano, quando subiu ao monte para orar, né? Ele dizia, a Bíblia diz que ele orava de si para si, dizendo, graças te dou, Pai, eu não sou como este pecador, eu não sou como este homem, eu dizimo 2 vezes por semana, né? Eu obedeço a sua lei. E o outro, a Bíblia diz que só batia no peito e nem tinha coragem de olhar para o céu, e dizia, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Olhamos que Jorão, ele começa um processo de mudança, mas ele não continua. O texto vai nos dizer, Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas, porém, todavia, não como os seus pais.
não fez como seus pais. Agora a gente tem um problema quando nós achamos que viver em Deus é comemorar algum tipo de mudança que a gente teve no passado, um abandono de um vício, ou algo que a gente deixou de cometer de errado, uma bebida, alguma coisa, ou deixamos de nos prostituir, e isso aí ficou no passado, e a gente leva isso para a vida como se isso realmente é evidência de uma nova vida com Deus e um processo de santificação, e nós nos esquecemos de Apocalipse, capítulo de número 22, aqui está muito interessante, quando nós vimos para Apocalipse 22, eu estou lendo na King James, na versão atualizada, o versículo 10, o apóstolo João nos diz o seguinte, e acrescentou, não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Olha o que ele diz no versículo 11, presta bem atenção. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Olhe bem para esse texto. Esse texto não diz em modo algum que existe um meio termo na vida do cristão. Ouvi de um pregador que ele conta uma ilustração que um rapaz estava em cima de um muro, do outro lado estava o povo de Deus, os anjos, gritando para ele descer do muro e dizer, vem para cá, vem para o meu lado, pula para cá. Mas quando ele olhava para o povo do diabo, os demônios, ele não falava nada, ele ficava quieto. E ele olhava então para o povo de Deus, e o povo de Deus gritando, desça do muro, venha para cá, venha para o nosso lado. Só que quando ele olhava para o diabo e os demônios, o demônio e o diabo estavam quietos. E ele então, de curiosidade, ele desce do muro para o lado do diabo e ele faz a pergunta, por que o povo de Deus fica gritando a todo tempo para me descer e para mim para o lado de lá, e você não fala nada? E o diabo disse, o muro é meu. É o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia não está dizendo que nós temos que ser meio mundano e meio santo. E aqui a gente entende o seguinte, aqui é tão interessante que você vai perceber, todos nós sabemos que antes da santificação vem a justificação. O processo de santificação só começa após a justificação. E olha o que João está escrevendo. Quem é mundano, continue mundano. Por quê? Porque quantas vezes a gente vê uma pessoa que não foi justificado por Jesus, se gabando de ser uma pessoa santa. Eu não bebo, eu não fumo, eu não pratico injustiça, eu não devo ninguém. Mas veja, de nada adianta, porque se uma pessoa que está presa, cometendo todo tipo de torpeza e de erros, ela sai da cadeia depois de 30 anos, e depois de cometer crimes, e ela aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, ela é justificada por Jesus e ela começa então um processo de santificação, não baseada na sua justiça própria, mas nos princípios da palavra. Aquele mundano que nunca aprontou o que aquela pessoa aprontou, vai para o inferno, e aquele que aprontou a vida toda vai para o céu. Porque é assim que se expressa o livro do Apocalipse. Ele diz que quem é injusto, olha, quem não é justificado, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza, porque tem mundano que quer viver como puro. E eu fui uma vez levar o meu cachorro na veterinária, ela estava ouvindo os louvores, eu dei paz do Senhor para ela, ela disse para mim, não, eu não sou crente. Eu gosto de ouvir os louvores de vocês, que nos faz muito bem, que me faz muito bem. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o mundano, ele deve ser mundano. O mundano, ele deve continuar mundano. Mas ela ordena que aquele que é justo deve se firmar na prática da justiça, e quem é santo deve continuar a buscar a santificação. Veja, você tem que se olhar cada ano e se perguntar, melhorei? Estou melhor do que o ano passado?
Estou me parecendo mais com Cristo? É uma avaliação que você precisa fazer constantemente na sua vida, porque isso é bíblico. A Bíblia diz que a tendência daquele que foi justificado e daquele que foi santificado é que esse processo de santificação continue em sua vida. A cada encontro, a cada ano, a cada mês, essa pessoa ela está se santificando. Então nós precisamos entender que viver no meio termo, viver na mediocridade, achar que porque deu alguns passos, algumas pessoas, elas, porque se batizaram, ou porque frequentam culto, ou porque entregam o dízimo, né? Porque deixaram algumas práticas erradas, talvez cai no erro de Jorão. Jorão, ele chegou lá, ele removeu os ídolos de Baal, os postes ídolos. Observe você que ele toma uma atitude que inicialmente agrada a Deus, mas a Bíblia vai dizer que ele não continua. Ele vai cair nos erros de Jeroboão. É uma pessoa que, infelizmente, não tinha uma referência boa. O que eu acredito aqui que atrapalha muito o processo de santificação é a quem nos comparamos ou a quem nós temos como referência na nossa vida. Aqui é muito importante, porque é impossível você viver um processo de santificação dependendo do círculo de comunhão que você tem. Os Salmos primeiros nos alerta que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores e nem seguir o conselho dos ímpios. Então nós precisamos estar cercados de pessoas que buscam a Deus, que desejam, têm fome e têm sede de Deus. Nós devemos pensar nisso. Então olhe para a Bíblia e observe você. A coisa mais triste que nós vamos encontrar nesse mundo são pessoas que não são justas, são mundanas, querendo viver como pessoas santas. Veja como isso é errado. A pessoa ela não é justificada. Olha só, a Bíblia diz que o injusto continue praticando a injustiça. Versículo 11 de Apocalipse capítulo 8. Que o injusto, que não foi justificado, não recebeu o sangue de Jesus para lavar os seus pecados. Nós somos santificados mediante o sangue de Jesus. Ou justificados, perdão. Uma vez que esse processo de justificação aconteceu, agora eu tenho condições de me santificar. Quando você vai ler Atos capítulo 10, se você quiser tirar sua dúvida sobre isso, Atos 10, versículo 1, e agora eu estou citando aqui de memória, eu não vou ler, e talvez na tela apareça na King James, mas vai dizer que havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Esse era justo e temente a Deus, de contínuo orava e dava esmola diante de Deus, até que um anjo apareceu para ele, e o anjo manda ele chamar Pedro. E a Bíblia diz que toda a família de Cornélio era temente. Aí o anjo aparece e fala assim, chama Pedro. Quem era Pedro, gente? Como vivia Pedro? Quem não lembra de Pedro dando lugar ao diabo para falar com Jesus? Quem não lembra de Pedro sendo precipitado em palavras? Quem não lembra de Pedro negando Jesus? Quem não lembra de Pedro cortando a orelha do soldado? Aí a Bíblia vai dizer que um homem ele tem uma vida religiosa regrada e ele vai ter que chamar agora um homem que tem um histórico de erros em sua vida. Mas o que Pedro vai levar para Cornélio? Vai levar para Cornélio o que Cornélio não tinha. Cornélio ele ainda não havia ouvido falar de Jesus. Então ele precisava ouvir falar de Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro falava de Jesus para ele, o Espírito Santo selou ele e as pessoas que estavam ali naquela casa. Cornélio, ele praticava justiça, ele praticava um processo de santificação na sua vida, mas como ele fez isso? Porque ele ouviu os judeus, ele via os judeus, ele admirava os judeus, então ele queria obedecer ao Deus dos judeus. E a gente vê que algumas pessoas no mundo, elas querem ter o comportamento de crentes, mas sem antes serem justificadas. E, infelizmente, nós temos alguns crentes justificados vivendo comportamentos ímpios, mas não querem abandonar o Senhor, não querem deixar a igreja, não querem lidar com a ideia de que isso vai tirar eles da vida eterna. Então, observe você que a Bíblia ela é bem clara
em Apocalipse 22, versículo de número 11, que nós devemos continuar. A parte final do versículo aqui na King James atualizado está dizendo: e quem é santo, continue a buscar a santificação. Jorão começou um processo na sua vida, removeu os postes ídolos, fez melhor do que os seus pais, mas não continuou esse processo em sua vida. E durante esses próximos episódios, nós vamos ver no que isso resultou. Por isso que eu quero desafiar você a ficar comigo nesses 9 episódios, porque você vai ver o que isso resultou. Não dar continuidade no processo de santificação. Quantos males isso causou à vida de Jorão. Quantas lições nós temos desse texto preciosas para a nossa vida, que vai edificar a sua vida grandemente, edificar a sua família. Então, mais uma vez, se você não ativou o sininho, ativa o sininho aqui, inscreva-se no nosso canal, assista o Conectados com a Palavra e espere os próximos episódios. Nos próximos episódios, você vai ver o desenrolar dessa história e o quanto nós temos que aprender com a história desses 3 reis, a batalha dos 3 reis, os valores que nós temos que extrair desse texto para as nossas vidas. Mas que hoje eu quero orar com você, orar pela sua vida, que se em algum momento você se identificou ouvindo essa palavra e dizendo, não é verdade, eu infelizmente ouvi uma história na igreja, uma história de uma pessoa terrível, e comparei isso à minha vida e vi que estou melhor do que ela em alguma coisa e por isso eu não continuei o processo de santificação na minha vida. Eu interrompi, ou eu me tornei um pouco melhor do que meu pai e minha mãe e por isso não continuei o processo de santificação na minha vida. Não, você precisa a cada ano se parecer com Cristo. E eu quero orar para que isso aconteça na tua vida, para que cada ano Cristo seja formado em você. Você venha se parecer mais com Cristo. E que esse processo de santificação, ele reinicie na sua vida se ele parou, ou se ele continue, que você seja encorajado, como ele diz Hebreus 10, 25, que nós nos encorajamos uns aos outros, ainda mais sabendo que aquele dia se aproxima. Eu quero continuar te encorajando ao processo de santificação, a buscar isso sobre a tua vida. Deixa eu orar por você e orar pela sua família. Pai Santo, em nome de Jesus, essa pessoa que me acompanha agora, através deste programa Conectados com a Palavra. Eu quero orar em nome de Jesus, que se ela, ao ouvir essa mensagem, ela percebeu que o processo de santificação foi interrompido em sua vida, que o Senhor possa, pelo teu Espírito, encorajá-la, motivá-la e incentivá-la novamente, Senhor, a buscar ao Senhor, a se colocar diante de Ti, a se render ao Senhor, que o teu Espírito possa limpá-la, que o teu Espírito possa removê-la, toda a má referência que ela teve, para que ela agora olhe de novo para o teu Filho Jesus e sinta o desejo de se tornar como Ele para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus.